Vamos começar a nossa aula de Química Farmacêutica. Hoje vamos dar continuidade ao tema relação estruratividade e relação estruratividade quantitativa. Então, nessa parte 2, nós ainda não vamos entrar na parte de relação estruratividade quantitativa, nós vamos abordar basicamente os efeitos gerais de alguns substituintes, né, nesse processo de mudança de grupos funcionais dentro de uma molécula. Então, a gente vai entender de maneira geral, do ponto de vista qualitativo, né, o que é que pode acontecer em linhas gerais quando se introduz determinados grupos funcionais nas moléculas, e nas próximas aulas a gente vai abordar isso do ponto de vista quantitativo. Bem, então, né, além dos grupos funcionais, obviamente, que a gente pode realizar essas modificações no protótipo, a gente também pode alterar, por exemplo, o tamanho e a conformação. E isso é bastante importante, pode ter bastante impacto ali na atividade biológica da molécula. Então, se você altera o número de grupamentos metileno, se você aumenta uma cadeia, né, principalmente os grupos metileno, eles vão ter, obviamente, um caráter mais hidrofóbico. Então, se você introduz grupos metilenos, por exemplo, você pode, obviamente, você vai aumentar a lipossolubilidade na penetração nas membranas, mas a depender, né, do fármaco, do log de P dele, você pode comprometer a hidrossolubilidade. E nós vimos que é importante que o fármaco ele tenha uma certa hidrossolubilidade para que ele se solubilize no trato gastrointestinal e seja possível a sua absorção. Então, obviamente, vai depender muito do objetivo, né, de qual é o log de P de partida do protótipo, para a gente ver se a introdução de um grupo metileno na cadeia, se ele vai trazer ou não algum benefício para esse novo protótipo, né? Além das ramificações, né, pode alterar a potência. Então, se a gente pegar esses dois exemplos, né, que a gente está mostrando aqui no slide, né, a gente tem a clorpromazina, que é um antipsicótico, tá? E aqui esse enxofre, por exemplo, se a gente tirar esse enxofre e introduzir um grupo metila, nós vamos ter um fármaco com outra atividade, né? A gente vai ter a clomipramida, que vai ser um antidepressivo. Então, a gente saiu de antipsicótico para um antidepressivo. Então, às vezes pode acontecer isso, uma pequena modificação, você mudar a ação daquela molécula. E a gente também pode introduzir insaturações, e a gente vai ver que essas insaturações elas podem trazer aí algumas consequências para moléculas, como por exemplo, se eu introduzo uma dupla ligação, obviamente essa molécula vai ficar menos flexível. Então, aquela ligação que era simples, que tinha giro livre, no momento que eu tenho uma ligação dupla, eu não consigo mais realizar esse giro. Então, eu vou impor aí uma restrição conformacional nessa molécula, né? Isso pode ser bom e pode ser ruim. Então, por exemplo, se eu introduzo uma insaturação, né, e a minha molécula, por exemplo, a molécula endógena que a gente viu, elas têm normalmente giro livre e se encaixam em vários receptores. E o que a gente tem como desvantagem? A baixa seletividade, né? Então, a molécula flexível, ela consegue se acomodar melhor em diversos alvos moleculares, e pode ser que a gente busque uma seletividade. Então, muitas vezes, a gente introduzindo uma insaturação na molécula, ela vai impedir esse giro. Então, essa molécula vai impedir de ficar adotando diversas conformações, e isso pode fazer com que a molécula seja mais seletiva, que é o caso que a gente vê do exemplo clássico dos derivados da acetilcolina, quando nós temos receptores muscarínicos e nicotínicos. Então, a gente tem ali, né, uma ciclização, né? Não é a estratégia da insaturação, mas a insaturação ela pode trazer esse efeito. Então, essa introdução, né, dessa insaturação pode resultar, sim, em perda ou mudança da atividade. Outras implicações, né, de você, por exemplo, inserir ali uma isomeria cis-trans, né? Então, os isômeros cis e trans provavelmente vão ter potências, vai ter atividade diferente, como nós vimos ali para os hormônios, né? Os hormônios, a gente viu ali o dietilbestrol, né? E o cis e o trans, a gente viu ali que a distância entre as hidroxilas, a depender da posição das hidroxilas, se elas estão no mesmo plano, trans, ou em planos diferentes, trans, ou no mesmo plano, cis, isso vai trazer uma consequência significativa para a potência desses anticoncepcionais. Então, às vezes também quando você introduz uma dupla ligação, você pode dar origem a análogos mais sensíveis à metabolização por conta dessa dupla ligação. Então, cada caso, né, tem que ser analisado separadamente, porque a gente não tem uma regra se isso vai melhorar ou não.
vai depender da sua estratégia, da necessidade de modificação molecular que você busca. Aqui nós temos alguns exemplos, né, da fenotiazina, que é um antipsicótico, né, e aí mais uma vez, né, tirando esse enxofre e inserindo uma insaturação, a gente tem um antidepressivo, né, a protriptilina. Quando a gente vai, por exemplo, para a molécula de cortisol, né, que é a molécula endógena, ao inserir aqui uma insaturação nesse anel, a gente tem a prednisona, que tem uma potência 30 vezes maior. Então, a gente vê aqui, né, que apenas uma insaturação trouxe realmente um grande ganho para essa molécula. Como eu falei com vocês, outra maneira, né, de alterar o tamanho com formação é a introdução de anel ou ciclização. Então, a introdução de anel vai aumentar o volume desse fármaco, obviamente, tá? E isso vai depender muito do objetivo. Então, às vezes, quando a gente aumenta o volume, a gente pode criar um antagonista, como a gente tinha falado na aula anterior. Mas, muitas vezes, a inserção de um grupo, de um anel, pode, por exemplo, preencher uma fenda hidrofóbica, como a gente vê aqui nesse caso do Rolipram. Então, às vezes, é como se a chave tivesse folgada na fechadura e a gente colocasse um calço. Então, esse calço seria a introdução de um anel para fazer com que ele se acomode melhor ali no seu alvo, que a gente tem aqui essa diferença de atividade, ou seja, quando a gente introduz aqui esse anel no Rolipram em relação ao seu protótipo, esse antidepressivo ele vai ter uma potência 10 vezes maior, justamente porque ele vai se encaixar melhor na fenda sináptica. Então, cada caso tem que ser analisado. A introdução, muitas vezes também, às vezes não quer se introduzir um anel muito grande, porque às vezes esses grupos volumosos podem criar um antagonista, mas a gente pode utilizar o recurso de usar pequenos anéis, como o ciclopropano, por exemplo. Principalmente quando a gente quer prevenir uma oxidação, a gente quer fazer com que o fármaco seja um pouco mais estável em relação à metabolização. Então, esses anéis menores, né, eles vão trazer um análogo, às vezes mais estável do ponto de vista metabólico, né, principalmente usando o ciclopropano, que é pequenininho, ele não vai interferir, não vai dar grande volume ali para a molécula. Então, por exemplo, a gente tem o grupo etileno, que facilmente sofre, né, ela sofre a metabolização, a gente pode substituir ele por um ciclopropano, como a gente tem aqui na tranilcipromina, né, que é um antidepressivo muito mais estável, né, porque a gente não tem mais essa dupla que é facilmente metabolizada, e a gente coloca um ciclopropano e não altera muito o tamanho da molécula. Também na estratégia, né, pensando na questão da resistência do fármaco, nesse caso aqui dos beta-lactâmicos, que um problema clássico é a resistência às beta-lactamases, né? Então, as beta-lactamases, elas hidrolisam o anel beta-lactâmico, fazendo com que essas penicilinas percam a atividade. Então, uma estratégia muito utilizada é colocar um grupo volumoso vizinho ao anel beta-lactâmico. Por quê? Porque esse grupo volumoso vizinho vai dificultar o acesso, né, dessas beta-lactamases ao anel beta-lactâmico, trazendo penicilinas mais resistentes. Então, a incorporação desses anéis, ó, tá vendo? Aqui, por exemplo, se eu incorporar, colocar mais um anel aromático, o que vai acontecer? Esse anel aromático, ele vai dificultar a entrada, né, o acesso das beta-lactamases ao anel beta-lactâmico. Então, eu vou conseguir obter uma penicilina resistente. Então, aqui a gente tem a benzilpenicilina, que não é resistente à enzima beta-lactamase. Então, o anel está muito acessível no caso da benzilpenicilina. E quando a gente coloca difenil, quando a gente acrescenta um grupo fenila, o que acontece? Esse grupo fenila ele vai criar um volume aqui no espaço que vai dificultar o acesso dessas enzimas produzidas por essas bactérias que são resistentes, tá? Então, gerando uma penicilina resistente. Bem, e aí, claro, quando a gente introduz um novo substituinte, muita coisa pode acontecer, né? Então, eu posso alterar as propriedades químicas, as propriedades farmacocinéticas, alterar a lipo e a hidrossolubilidade, consequentemente o transporte, né, alterar a conformação. Eu posso, inclusive, introduzir uma nova via metabólica, depender do grupo que eu estou introduzindo ali naquela estrutura. Então, essa escolha do substituinte vai depender das propriedades que é desejado para o análogo, né? Então, você quer melhorar alguma questão daquela molécula, então você tem que realizar um planejamento. Mas para isso é importante a gente conhecer mais ou menos o comportamento que uma molécula vai ter ao se introduzir determinados substituintes, determinados grupos funcionais. Então, como eu já tinha comentado, introduzir o grupo metila vai aumentar log de P. Então, se a minha intenção é reduzir a hidrossolubilidade, um fármaco pouco lipossolúvel,
Então, se a minha necessidade é aumentar log de P, eu posso introduzir a metila, só que eu tenho que saber onde é que eu vou introduzir essa metila para não comprometer a atividade. Por isso que é importante o estudo em relação à estruturatividade, tá? Para você não estar inserindo o grupo na unidade farmacofórica e você correr o risco de perder ou reduzir a atividade daquele análogo. Então, se o meu objetivo é aumentar a lipossolubilidade, então a inserção de um grupo metila, ela pode ser bem-vinda. Então, se a gente comparar, por exemplo, um benzeno, né, o benzeno ele tem um P, né, ele tem um coeficiente de partição de 135, ao inserir uma metila, esse coeficiente de partição vai para 490, praticamente triplicou o coeficiente de partição. Da acetamida, por exemplo, né, ele tem um coeficiente de partição de 83. Quando a gente, né, introduz ali uma metila, né, a propionamida, ele pula para 360. Então, a gente vê mais ou menos uma ordem de triplicada, né, dependendo da molécula. A ureia também, aqui tem um coeficiente de partição de 15. E a N-metilureia, quando a gente introduz uma metila, vai para 44. Então, a gente consegue, apenas com uma metila, aumentar de maneira significativa o coeficiente de partição da molécula, logo a sua lipossolubilidade. Agora, também a gente tem que ver a posição, né? Então, eu vou introduzir a metila, mas onde é que eu vou introduzir esse grupo metila para não comprometer a atividade do meu fármaco? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de alguns antihistamínicos. Então, a gente parte aqui da difenidramina, que é um antihistamínico, e aí vamos supor que eu queira um análogo mais lipossolúvel, né? E eu quero, por exemplo, utilizar a estratégia de introdução de um grupo metila, mas eu posso introduzir esse grupo metila em diversas partes da molécula. Então, se eu, por exemplo, optar por esse anel aromático, né, se eu colocar, né, nesse exemplo aqui, se eu coloco em posição orto, o que vai acontecer? Eu vou ter um impedimento estérico, né, vou ter esses hidrogênios aqui, tendo uma repulsão, né, entre os elétrons do par isolado desse oxigênio. E isso pode fazer com que, vamos supor que esse par de elétrons aqui, desse oxigênio, seja um dos sítios de interação com o alvo, tá, do receptor H1. Se eu coloco essa metila aqui, essa metila ela vai atrapalhar essa interação. Tá? Então, no momento que eu coloquei o análogo O-metil, né, essa metila na posição orto, o que aconteceu com esse derivado? Ele perdeu a atividade histamínica. Então, provavelmente, esse par de elétrons aqui, ele era um aceptor de hidrogênio lá no respectivo receptor H1. E aí eu perdi um ponto importante, fundamental, né, de interação com o alvo. Tanto que a molécula ela perdeu a atividade, né? Que às vezes você diminui os pontos de interação da molécula, mas ela pode diminuir a potência, mas não necessariamente vai ser inativa. E nesse caso, quando foi introduzido esse grupo metila nessa posição orto, o que aconteceu? Eu perdi essa interação, porque essa metila estava criando um impedimento estérico, né? Ela estava cobrindo, digamos assim, impedindo que esse oxigênio fosse um aceptor, né, de hidrogênio, ou seja, ele vai ter um efeito receptor, né, na molécula alvo, eu vou ter essa metila na frente que está atrapalhando. Então, esse análogo, quando esse grupo, a metila, foi inserido no grupo orto, não foi bem sucedido. E aí, o que foi tentado? E se a gente colocar em outra posição? Então, quando essa metila ela foi inserida na posição para, a posição para sempre é a posição que fica mais distante do outro grupo, do outro substituinte. Então, quando ele foi aqui para a posição para, ele está bem longe, né, espacialmente aqui, desse oxigênio, né, desse par de elétrons desemparelhados, e aí esse análogo para-metil da difenidramina, ele tem uma potência quase 4 vezes maior do que a difenidramina. Então, aqui nessa segunda tentativa, houve uma modificação bem sucedida, né, porque o objetivo era aumentar o coeficiente de partição. Então, vamos introduzir um grupo metila. Então, a segunda questão é, onde que a gente vai introduzir esse grupo metila para a gente conseguir esse resultado, né, no log de P dele, aumentar a lipossolubilidade, sem afetar a ação. Então, a gente viu aqui que na posição para, não vai, né, essa introdução na posição para não vai afetar a atividade. Então, esse par de elétrons, ele não fica mais com impedimento estérico para realizar, provavelmente aqui, né, ele vai ser um aceptor de ligação de hidrogênio. Então, a gente conseguiu um análogo mais potente do que a molécula original. E, obviamente, que a gente pode obter efeitos colaterais, né? Então,
A metila pode reduzir esses efeitos, né? Por exemplo, se a gente coloca em relação à hidroxila aqui do paracetamol, né? Quando a gente coloca esses grupos metil, essa hidroxilação ela é prevenida por esses grupos, né? Então, aqui a metilação mono de iorto em relação ao grupo hidroxi, né, do paracetamol produz análogos menos hepatotóxicos, né? Então, ele acredita que é a prevenção da hidroxilação metabólica nessas posições. Então, se eu coloco aqui, né, metilas nessas posições, o que vai acontecer? São menos sítios para sofrer hidroxilação e provavelmente essa molécula, né, com outras hidroxilas vai trazer um maior efeito hepatotóxico. Então aqui é um exemplo. Bem, e aí obviamente a gente já sabe que a introdução do grupo metila vai aumentar a lipossolubilidade, né, e eu posso também aumentar essa cadeia, né, para alguns grupos alquilas, colocar 2, 3, 4, 5, mas até que ponto, né, a gente pode introduzir essa cadeia alquílica. Então, já foi observado, né, a gente já sabe que à medida que a gente aumenta a hidrofobicidade, né, a gente vai comprometendo a solubilidade em meio aquoso. Então, existe, obviamente, um limite aí, né, para que a gente fique introduzindo, crescendo essa cadeia carbônica, tá? Então, obviamente, você pode aumentar a atividade, né, de acordo com o número de grupamentos metilos. Então, nesse caso aqui, para esse protótipo com atividade antibacteriana, né? Então, esse Nzinho aqui são os grupos metilas, e aí o que eles foram observando, né, versus a atividade, né? Aqui no eixo Y, a atividade antibacteriana, e no eixo X, o número de grupos de carbonos nessa cadeia carbônica. Então, eles perceberam que, à medida que foi aumentando o número de carbonos dessa cadeia, a atividade antibacteriana também foi aumentando. Até chegar um ponto, né, aqui mais ou menos entre 5, 6 carbonos, que essa atividade ela começa a cair, né? Então, por que essa atividade começa a cair se eu aumentar mais e mais essa cadeia? Porque provavelmente eu vou estar comprometendo a hidrossolubilidade, tá? Então, claro que tem um limite para você sair inserindo esses grupos. Bem, em relação a grupos halogênios, né? Quando você quer aumentar rapidamente a lipossolubilidade, a introdução de halogênio, ela é uma estratégia muito utilizada, principalmente flúor e cloro, que são os halogênios, né, mais utilizados porque são pouco reativos, né? E aí você vai observar muitos fármacos que atuam no sistema nervoso central vão possuir cloro ou flúor na sua estrutura, né? Por quê? Porque ele facilita, né, a travessia na barreira hematocefálica. Então, nem todo fármaco vai conseguir chegar, vai conseguir atravessar a barreira hematocefálica, porque é uma barreira, né, lipídica muito densa. Então, só fármacos mais lipofílicos. E geralmente, né, quando a gente vê esses anestésicos, principalmente, a gente coloca, né, flúor e cloro para auxiliar nessa permeação, né, nessas estruturas, deixar as estruturas mais lipossolúveis, tá? E também, obviamente, sistema nervoso central, a gente pensa, barreira hematocefálica, a gente pensa que a molécula precisa ser mais lipo e que a molécula precisa ser menor. Então, o tamanho também da molécula vai interferir bastante, tá? Então, os halogênios, né, melhora muito a penetração nas membranas lipídicas, só que você pode correr também de ter um acúmulo ali no organismo, pela alta afinidade. Aqui nós temos, né, alguns exemplos quando se introduz, né, um halogênio, e aí, claro, a gente também introduz o substituinte, mas a gente tem que ver a posição que esse substituinte vai ser inserido. Então, se a gente observar, por exemplo, a clonidina e o análogo, e um outro análogo, aqui só tem a mudança nas posições dos átomos de cloro nesse anel aromático. Então, a clonidina, né, ela tem uma dose efetiva muito maior do que o seu análogo, né, onde aqui você tem aqui as hidroxilas, ou o grupo cloro, né, em posição orto em relação a esse nitrogênio. Então, aquelas estão em posição orto. E aí, quando você vai para o análogo meta para, você tem uma atividade muito menor. Então, aqui, com a dose efetiva de 0,01 mg por quilograma. O seu respectivo análogo, a dose sobe para 3 mg por quilo. Então, fica muito menos potente, né, para esse outro derivado aqui, meta para. E aí, o que eles acreditam? Que esses cloros nessa posição orto vai gerar uma
maior imposição conformacional, tá? Uma restrição conformacional. Então, essa ligação aqui desse nitrogênio, que liga o anel aromático, ela não vai ter um giro tão livre, né? Por conta da presença desses dois átomos de cloro. Então, se a molécula ela fica mais fixa, ela tem uma conformação mais restrita. Aqui, não, aqui o giro é mais livre, você não tem esses cloros aqui próximos. E aí eles acreditam que esse maior efeito da clonidina é justamente porque tornou a molécula mais rígida, ou seja, ela não vai ficar girando, então aqui ela vai adotar uma conformação, né, mais estável, uma conformação que se encaixe melhor ao alvo molecular. Bem, quando a gente pensa, né, em introduzir o grupo hidróxi, obviamente o efeito é o contrário do que quando você introduz um grupo metila, né? Então o grupo hidróxi, né, basicamente a gente pensa em aumentar a hidrossolubilidade do fármaco, né? Então se o fármaco é extremamente lipossolúvel, isso atrapalha lá no processo de solubilização no trato gastrointestinal, uma das estratégias, obviamente, é inserir o grupo hidroxila, né, se o objetivo for esse. Mas obviamente que tem que ter muito cuidado a posição que esse grupo vai ser inserido, tá? E além disso, além de você, obviamente, aumentar a hidrossolubilidade, os grupos hidroxilas, eles são passíveis de realizar ligação de hidrogênio. Então, você pode, inclusive, até criar um outro sítio dentro da molécula, né, em relação ao alvo, um sítio a mais para realizar a ligação de hidrogênio. Então, se a gente observar, por exemplo, esse análogo, a minaprina e o análogo ortohidroxilado, né? Então, o análogo ortohidroxilado, ou seja, que recebeu uma hidroxila aqui na posição orto, ele liga mais eficientemente aos receptores muscarínicos M1 do que o seu precursor. Então, provavelmente, aqui eu consegui estabelecer lá uma ligação de hidrogênio que vai aumentar ainda mais a interação desse análogo com o alvo molecular. Então, muitas vezes, quando a gente introduz o grupo hidroxila, a gente pode conseguir esse efeito. Tá? Mas às vezes não, às vezes se eu tiver um efeito hidrofóbico aqui, uma interação hidrofóbica, e eu botar uma hidroxila, isso pode prejudicar na molécula. Por isso que a gente, né, vai agora abordar um pouco, conhecer um pouco os alvos moleculares, né, ver quais são os tipos de interação que a gente falou na aula anterior, né, quais são os tipos de interação que o fármaco faz com o seu alvo molecular, para saber, não, nessa posição eu posso introduzir um grupo, né, que vai mimetizar, um grupo que vai realizar o mesmo tipo de interação, uma interação de hidrogênio, né, enfim, aquelas diversas interações que a gente já discutiu na aula anterior. Bem, e se eu introduzir, por exemplo, um grupo básico, né, o grupo básico também pode inserir ali um tipo de interação iônica, que a gente viu que é um dos tipos de interações. Então, aqui eu posso, né, ter o grupo ionizado, né, no meio biológico, e aí você, no sítio alvos, também você pode ter sua proteína, né, daquele sítio ali também ionizada, e você estabelecer uma interação iônica, que também é um tipo importante de interação intermolecular, tá? No caso, quando a gente pensa, por exemplo, isso nos grupos básicos, em amina, que é bastante comum. Então, a gente evita a incorporação de aminas aromáticas, né, no protótipo, porque essas aminas são muito tóxicas, normalmente vão ser carcinogênicas. Então, aqui é um exemplo, né, que a gente pode estabelecer uma interação iônica. E a introdução do grupo, né, do ácido carboxílico, ele vai, obviamente, resultar em análogos com maior hidrossolubilidade, né? Então, a introdução de grupos ácidos carboxílicos, sulfônicos, vai fazer também com que o fármaco seja eliminado mais rapidamente. Então, nem sempre é muita vantagem introduzir, né, esse tipo de funcional, porque rapidamente, né, ele já vai ficar extremamente hidrossolúvel, pode logo sofrer um processo de conjugação e a molécula ir embora, né, e não ficar ali em tempo suficiente para exercer o seu mecanismo de ação. Então, a introdução desses grupos em moléculas pequenas pode produzir, né, análogos também com perda de atividade. Se a gente comparar o fenol em relação ao ácido salicílico, tem ações completamente diferentes. Se a gente comparar aqui a feniletilamina, que é um simpático mimético, se a gente botar aqui um ácido carboxílico, né, e ter a fenilalanina, a gente perde a atividade simpático mimética. Então, isso tudo tem que ser bastante bem avaliado quando a gente vai introduzir esses grupos funcionais. E a introdução de enxofre, que também não é muito comum, né, a gente utilizar os grupos tiol e sulfeto, normalmente eles não são muito utilizados, porque
também vão introduzir grupos facilmente metabolizáveis. E aí o fármaco vai ter uma meia-vida muito curta, né? Então, não é muito utilizado a introdução do grupo tiol, grupo sulfeto. Eles não são muito interessantes para essas modificações, né? E, obviamente, o grupo, né, tiureia e tiamida se evita introduzir porque eles podem facilmente produzir o bócio, né, produzir a hiperplasia da glândula tireoide. Então, tem alguns grupos que eles não são muito bem-vindos nessas modificações moleculares. Então, isso tudo, obviamente, você tem que fazer toda uma análise, né? Então, você vai testando, né, e vendo a atividade biológica. Então, quando a gente terminando essa parte aqui, né, qualitativa, isso era como era feito, digamos assim, num passado recente, né? Como é que eu vou descobrir a relação estratividade de um fármaco, né? Que a gente não conhecia ainda o receptor, a gente não tinha as proteínas, não conhecia o alvo a fundo, então era tentativa e erro, né? Você sintetizava a molécula, testava, fazia modificação, colocava um grupo em uma posição, testava, colocava outro grupo. Então, muito do que se conhece hoje, né, nos livros de química farmacêutica de relação estratividade, esse conhecimento foi construído dessa forma. Só que, obviamente, é um trabalho muito grande, é muito custo, porque você vai ter custo em sintetizar diversos análogos, você vai ter custo com os ensaios biológicos, né, para você determinar se aquele grupo funcional naquela posição vai aumentar ou diminuir a atividade. Então, agora a gente vai introduzir nas próximas aulas, né, de QSAR, que a gente agora tem uma abordagem mais computacional. Então, hoje, né, os computadores nos auxiliam, a gente, né, vai ter ali algoritmos que vai trazer para a gente essa relação estratividade sem precisar ir necessariamente para a bancada, ou a gente vai para a bancada só confirmar essa relação estratividade. E óbvio que o conhecimento do alvo molecular, hoje a gente tem ali, né, a cristalografia de raio-x, a gente vai ver na modelagem que mesmo não tendo a estrutura tridimensional, a gente pode modelar essa proteína, né, por homologia comparativa, ou seja, eu conhecendo o meu alvo a fundo, eu posso desenhar uma molécula conhecendo a fechadura. Então, hoje, cada vez mais a gente tem acesso às fechaduras. Então, com as fechaduras em mãos, a gente pode modelar, criar chaves que tenham as interações, né, mais fortes possíveis, né, e a gente ter fármacos cada vez mais ativos, né? Então, a gente vai entrar agora numa parte mais que vai estabelecer uma relação matemática, né? Esses substituintes que eu falei para vocês é basicamente do ponto de vista qualitativo, a gente tem mais ou menos uma ideia do comportamento dessas moléculas, principalmente em relação à hidro, à lipossolubilidade e a questão da metabolização, tá? Então, a gente entra na próxima aula falando da relação estratividade quantitativa.